esse projeto, então, ele nasce, eu propus, articulando essas 4 pessoas que têm formações distintas, que eu achei que poderia agregar, no sentido de 2020, né? Eu acho, não sei como vocês estavam, mas eu estava meio abalado psicologicamente, né? Meio confuso, com muitas coisas mal resolvidas, sentimentos confusos, não poder se encontrar com as outras pessoas. Eu estava sentindo muitas coisas e aí eu articulei os sentimentos mais a teoria, que você fala em psicanálise, está falando em afeto, né? Então tem angústia, tem amor, tem paixão, tem ódio, tem raiva, tem tudo isso. Então toda essa miscelânea que eu estava sentindo, eu tentei articular com teoria e propus um projeto. E o projeto acabou sendo aprovado para a gente fazer então uma série de práticas, como a gente fez com vocês aqui, com as pessoas, para ver o que saía, né? O que despontava, né? Então a gente teve esse apoio aqui da Fundação Pro Memória, né? Tanto para a gente fazer a espécie de ateliê clínica, uma espécie de ateliê, mas também clínica, né? A palavra clínica é que você se debruça sobre alguma coisa e vai tentando investigar. Então apareceu bastante, tem pontos de interrogação. E a gente fez modos de estudos, que a gente falou material podcast. Então a gente teve no mês de janeiro, a gente ficou 2 horas conversando com vários pensadores, né? E o coração central foi a Lygia Clark. A Lygia Clark, ela foi uma pintora, escultora, e ela foi caminhando já para o que eles consideram da parte mais madura da obra dela, caminhando para a psicanálise, né? Nessa fricção entre arte e psicanálise. Então a gente foi estudando a Lygia Clark e uma série de outros pensadores que a gente foi se alimentando. O Richard Shackman fala de comportamento reiterado. Comportamento reiterado é um comportamento que você repete, né? Mas que ele nunca é o mesmo comportamento. Então, se a gente pensar no projeto, ele sim tenta remontar a um período de sentimento de 2020, de 2021, também das leituras. Então você fica voltando nos comportamentos. Então ele fala sobre o comportamento reiterado. A Eleonora Fabião fala de programas performativos. Hoje vocês chegaram e a gente pensou, o que a gente vai fazer? Vamos meio que, né, expor um pouco os materiais e dar essa atividade. Então são programas performativos. O que você está fazendo agora, essa ação? A Peggy Phelan, que fala um pouco sobre a ideia de desmaterialização. Não interessa tanto os materiais que são restos cognitivos, mas o próprio corpo em ato fazendo alguma coisa. A Josette Ferral, que é uma teórica da performance também, que ela fala sobre a ideia, como a gente estava no parque fazendo atividades, ela traz a ideia da teatralidade, não se pintar, colocar uma roupa, estou fazendo alguma coisa e a pessoa fala, nossa, aquilo é teatro. Mas que a observação humana, o processo cognitivo, ele olha aquilo e vê uma teatralidade naquilo. Então são pensadores pelas quais a gente foi passando. A Diana Taylor, que fala também sobre a política, né? O inconsciente como também política. Ali tem o meu nome porque eu publiquei um texto sobre a ideia do abismo, no sentido de você mergulhar em você mesmo e abrir, né, para o desconhecido, né? A psicanálise abre um pouco isso. O Philippe Villemar, que associa também essa ideia da arte, da psicanálise, nos processos criativos, como que a gente consegue pegar alguma coisa. O Ulisses Eliade, que também ele faz uma ponte entre o desconhecido. Ele faz o que é a psicanálise? Um ponto de interrogação. E ele fala que na história, inclusive tem até um texto teórico que eu coloquei ali, e ele retoma Lacan, para quem falou do Lacan, ele associa, por exemplo, a ideia do real, né, do Lacan, como essa ideia da religião, do xamanismo, que é você trabalhar com o desconhecido, como que as pessoas categorizavam esse campo do desconhecido. Então, esses foram pensadoras que a gente ficou por 2 horas discutindo antes da gente chegar para fazer uma prática e também para chegar aqui para partilhar isso que a gente conseguiu. E a gente dividiu então nesses 4 eixos, que é uma espécie de arte, né? A semiose ela é um processo, é da semiótica. A gente fala, se eu, por exemplo, dá um pedacinho de papel, Marcela. Se eu falar assim, Daniel, eu quero que você rasgue essa folha só a parte de baixo para mim. Só a parte de baixo. Eu quero a folha só. Rasga para ela só a parte de baixo. Como assim? Rasgar a folha. Mas eu quero só que você rasgue só a parte de baixo. A de cima não. Baixo de cima? Isso, a gente tem a parte de cima e de baixo, né? Isso, eu quero que você corte só a parte de baixo.
Nessa orientação, a parte de baixo é essa. A gente tem assim a frente e verso, certo? É uma folha. Eu tô pedindo você cortar só a parte de baixo. Não dá. A semiótica ela trabalha com isso, com essa folha. No sentido de que o que é um signo? Ele é uma forma. Eu vou entrar nisso, mas vou entrar lá. Você tem uma parte que é um conteúdo. Você tem uma parte que é a forma. Não existe nenhuma possibilidade de você descolar o conteúdo da forma. Se eu rasgar a forma, eu rasgo o conteúdo, que eles chamam de plano de conteúdo e o plano da expressão. Você falou expressão, né? É o plano do conteúdo e o plano da expressão. O conteúdo sempre está calcado numa expressão. Se eu olhar para a parede, tem uma expressão ali, a gente pode atribuir um sentido, mas tem tijolos, tem cimento, tem uma série de coisas. Então eu estava interessado em como que isso que você está falando, quais são os modos de expressão, como que a pessoa expressa e como que dessa expressão eu consigo pensar alguma coisa do desconhecido. E esse desconhecido, a gente pensou a pergunta da psicanálise, embora você falou, eu não sei nada sobre Freud, sobre Lacan. Freud ele é considerado o pai da psicanálise, né? Mas o Freud ele vai buscar na arte, né? Na literatura, ele organiza, ele sistematiza o pensamento da arte. Então o artista e a arte precede a psicanálise. Então tem muita coisa que sai lá que ele foi tentando organizar. Eu trouxe, tá bem pequenininha a letra, mas eu trouxe duas palavras. Na verdade eu trouxe Pascal Quignard, que é um livro que ele chama Boutesse, e 3 frases da Marguerite Duras. São franceses, e aí eu vou ler. E o Pascal Quignard, num livro dele, ele coloca assim: Seul Boutesse sauta, somente Boutesse saltou. Porque na literatura dos argonautas, eles viajam num barco, né? E eles começam a escutar o canto das sereias, né? Que se diz na Idade Média sereias, mas eram sirenas que eram mulheres, aves com cabeça de mulheres. E é um canto natural contra um canto do Orfeu. E todo mundo se amarra e põe cera no ouvido porque não quer escutar esse canto. Então dá para pensar um pouco a psicanálise, esse canto da sereia. Mas o Boutesse não, o Boutesse ele quer ir nessa loucura. E aí ele mergulha. E ele salta num oceano gigante e mergulha nisso. E as outras frases, que é da Marguerite Duras, de uma carta que ela escreve: C'est l'inconnu qu'on porte en soi écrire. É o desconhecido que a gente porta em nós escrever. C'est ça qui est atteint, c'est ça ou rien. É isso que é atingido, é isso ou nada. A segunda frase dela que eu tirei. L'écriture c'est inconnu. A escritura é o desconhecido. Antes de escrever, avant d'écrire, on ne sait rien ce qu'on va écrire. Antes de escrever, a gente não sabe nada do que a gente vai escrever. Na última c'est l'inconnu de soi, de sa tête e de son corps. É o desconhecido de si, da sua cabeça e do seu corpo, que ela coloca. Desse processo de você escutar alguma coisa de você mesmo, né? Nos processos que a gente foi fazendo, estudando, foi um pouco isso, assim, de o que cada um trazia, o que a gente não entendia, a gente também incorporava o desconhecido. Eu ia, para falar um pouquinho mais, não ficar tão teórico, eu ia pedir para vocês virem aqui para a gente olhar esse tecido. Eu entendo a psicanálise como isso. Vou mostrar o desenho, só para vocês verem o desenho dele, que acho que é interessante.
nessa aldeia, quem manda é São Bento. Já vi movimento na roda da terra, tambores de guerra retumbam nos ares, tem som de palmares, vai me dar poeira, mas nessa fronteira que manda é São Bento. Já fiz juramento contra a tirania, a cavalaria virei combater, querendo corrigir, forçado, guerreiro, com tudo primeiro, quem manda é São Bento. Desci no relento, vestido de orvalho, com farda de talho, brilhando não foge, meu nome é São Jorge, major cavaleiro, porém no terreno, quem manda é São Bento. Cabeça. E o Thales escreveu o nome dele, a gente mora aqui pertinho, já tinha conhecido o espaço e tal, sabia que tinha oficinas, atividades. Legal, A gente quis participar hoje também. legal. Fala o seu nome, apresenta o que você fez e o porquê você pensou e escreveu isso. Eu sou a Gabriela, eu não entendo nada de psicanálise, mas pelo pouco que eu já ouvi da internet, eu entendo que é algo que estuda as coisas que estão lá escondidas na mente da gente. E eu gostei da atividade, achei mais divertido brincar com os pincéis ouvindo a música. E depois fiquei querendo mais folhas. Mas é isso. Obrigada. Obrigado. Pode falar você. Você pode apresentar o da nossa Quer falar primeiro, filho? Pode falar? Não? Eu sou Letícia, não tenho muita habilidade com pincéis, vocês podem perceber. E não tenho nenhuma familiaridade também com a psicanálise, mas tenho procurado ouvir algumas pessoas dessa área pela internet, que seriam o Christian Dunker, que eu gosto muito, e tentar entender um pouquinho sobre Lacan, mas ainda, enfim, é tudo muito prematuro, né? O que eles falam é para leigos como eu, né? Para pessoas leigas como eu. Então eu vou resumir a psicanálise ao pouco que eu sei, é o estudo da psique humana, o estudo da mente, um pouco na linha do que a Gabi já falou, dos segredos da mente. Ontem eu assisti Efeito Borboleta, agora eu estou lembrando da pergunta da psicanálise, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o filme, eu fiquei bastante impressionada, né? Mas é isso. Obrigado por compartilhar. Nossos amiguinhos, você não quer falar um pouquinho o que você fez? Mostrar pra gente, pelo menos? Abaixa mais para ficar mais fácil, para entender o que você vai falar. Meu nome é Helena. Helena? E Helena. eu fiz o que... eu pensei na minha mente de... O que eu pensei na minha mente na hora? Com todo mundo junto aqui, fazendo esse desenho, essa escrita aqui, dessa pergunta. Foi, explica pra gente. Eu não sei direito o que falar, porque é muita coisa junta. O que você escreveu aí? Igualdade, ser feliz, estudo e alguns símbolos. Muito bom. Obrigada, Helena. Sua vez. Mostra pra gente o que você fez. O que você tá fazendo? Nossa, fala um pouco do seu desenho, o que ele significa pra você. Na verdade, eu só tô tentando fazer algo que não representa nada a realidade, nada. Nada a realidade. Eu da sua uma cabeça? bola assim, duas cartinhas e o fundo, como vocês viram, também borrado, que eu fiz assim, ó, no céu. Aqui tem um quadrado pintado, um triângulo de lado, um coração, um triângulo e a bola.
estereótipo. Eu, como leigo do assunto, não conheço absolutamente nada, né, sobre psicanálise, já veio aquilo que, quando se fala essa palavra, dá um leigo como eu na cabeça, que é um divã, né, e alguém falando. E eu tentei representar aqui na condição de psicanalista uma criança sentada ouvindo a pessoa que está no divã. E aí, o que a pessoa está expressando, eu tentei utilizar aqui letras misturadas com notas musicais. Por falta de tempo, espaço e conhecimento, eu não coloquei outras coisas que eu gostaria aqui, mas posso trazer agora, que coloquei 2 letras do alfabeto cirílico, que é usado para alguns idiomas que para nós é bastante distante, como russo, polonês, ucraniano, etc. Gostaria de pôr algumas letras em chinês, algumas letras em japonês, em árabe, e todos os idiomas, idiomas africanos, de tribos. Se eu soubesse, conhecesse, eu traria para cá para simbolizar as expressões e os símbolos que nós usamos para conseguir se expressar, né? Porque eu entendo que a psicanálise pressupõe que haja expressão para que ela seja trabalhada, né? Embora seja leiga, eu tenho uma noção disso, que sem a expressão não se consegue nada através da psicanálise. Então, eu tentei colocar, e aí o quadro aqui com ponto de interrogação é justamente por estar tratando de algo totalmente desconhecido, né? É isso. Muito bom, obrigada. Parabéns. Sabe o que eu achei interessante no seu desenho? A figura da criança acessando essa biblioteca em você. A sua biblioteca pessoal. Isso é muito bonito. Porque todo o conhecimento está dentro de você e a sua criança foi acessando. Legal. Isso é maravilhoso. Legal. Agora, você. Ó, eu fiz um cérebro com ponto de interrogação. Significa que às vezes a gente tem a sensação de que tudo que, quando você cria uma área e chama isso de psicanálise, dá a impressão de que tudo já está ali, tudo que a gente poderia aprender sobre o cérebro está ali, só porque tem alguém por trás disso, um nome famoso, Freud, por exemplo. Eu não entendo nada de psicanálise também, mas eu acredito que nem a nossa linguagem dá conta do que a gente tem na nossa mente. Eu acho que é pouco, só o nosso idioma, só o que a gente vai falar num divã não dá conta de toda essa subjetividade. Então, para mim, o que fica é só a dúvida mesmo. Uau, obrigada. Nossa. Tirei uma mãe para dançar e ela não queria dançar. Aí eu disse, mas são 2 anos, né? Você não vai dançar agora e tudo mais. Aí o olho dela marejou, no final ela estava fazendo o processo todo e aí era uma espécie de depoimento. A gente pediu para que ela viesse e falasse alguma coisa. Ela escreveu aqui, ó. Tipo, obrigada por este momento. O que dá pra gente pensar? O que dá pra gente alçar como sentido é qual é o espaço psíquico que ela dá pra ela mesma. Porque a gente tem um tecido imenso aqui. Enquanto uma criança, outras elas borram e entram, tomam um espaço inteiro, qual é o espaço que essa mãe dá pra ela, onde ela escreve um pedacinho do lençol, deixa alguma coisa, e ela estava extremamente sensível. A gente faz então uma espécie de análise, tenta fazer um sentido a partir dos materiais, não é só uma coisa da minha cabeça, mas como que os materiais
mente da própria pessoa. E às vezes está desconhecido, ou coisas que você se retoma, tá lá atrás e você volta. Então a psicanálise tem essa ideia de retomar e de voltar, assim, essas ondas do mar, sabe? A onda bate e volta, traz alguma coisa para a superfície e percebe. Então, só para a gente meio que explorar um pouco sobre isso. E os processos, pode ficar à vontade, se quiser tentar novamente, só para a gente passar ali, só para a gente apresentar um pouco os materiais e articular um pouco a teoria e os materiais estão expostos para a gente. Na própria prática, no momento, ali não dá para ver direito, mas a Cleide, ela propõe soltar é curar. E aí, depois que eu peguei os materiais, você nem pensei nisso no processo, eu estava ainda. Então, quando eu li o Boutez, ele fala somente o Boutez salta. Soltar em francês é saltar. E a Cleide escreve soltar. Qual é o paradigma? Uma letra, mas é muito sentido. Aliou, saltar e soltar, também é linguística. Qual o sentido entre soltar e saltar? De você mergulhar e naquilo, né? De você, tipo, às vezes está no racional, você fica naquilo, você não vai, você prende, não vai. Se joga no desconhecido. E ela propôs isso de soltar é curar. No sentido de, agora que a gente poderia, né? Nós podemos nos encontrar com máscara, em um outro sem máscara, como que essa relação era com as pessoas. E aí a gente vai distribuir um pouco a fala, para ficar muito simples. Mas aí acredito que o paradigmamente ela coloca soltar. E soltar é curar. Então tudo isso saltar é curar. Soltar é saltar. Somente Boutez soltou. Um salto no escuro. Somente Boutez salta. Foi engraçado, porque nessa hora o Ale estava propondo essa corporeidade livre com uma linha. Então essa linha representava um elo de ligação entre as pessoas. Porque cada encontro era totalmente diferente. A gente fez 2 finais de semana, sábado, domingo. E sábado era totalmente diferente de domingo, que era totalmente diferente do outro sábado. E a ideia da psicanálise, né, de fato, é a análise da psique, a análise do pensamento, a análise das histórias, ela busca muito sobre o passado. Então, quem busca a psicanálise como uma abordagem de terapia, tem várias, mas a psicanálise ela é algo que puxa muito pelo seu histórico, das suas vivências, outras abordagens têm outras formas de trabalhar. E esse era o objetivo, porque a gente trazia a pandemia como um foco principal para entender o que sobrou das memórias, o que eu sou hoje, como que eu estou, o que eu vivi. Nada que eu tivesse que sentar uma pessoa do meu lado, até porque a proposta nunca foi de fato uma terapia e nem poderia ser, mas para que as pessoas, né, através dos desenhos, das escritas, das interações, elas pudessem trazer de alguma forma, mesmo que pequena, o que elas estão sentindo diante disso tudo. E o Ale até conversou com vocês e mostrou, né, o tecido, e ali no final, uma mãe, né, uma mulher que não quis de forma inicial participar, estava meio retraída, no final ela participou às 2 horas. O que eu sou depois de 2 anos trancadas dentro de casa? Não dá pra gente trazer um objetivo único da performance, porque nunca houve um objetivo único, mas a ideia é poder mostrar um pouco de tudo que foi, né? Tem muita foto muito bacana, o Ale está mostrando essa da Cleide, mas ele trouxe outros históricos pra gente ver também. Isso me lembrou bastante, né? E falando sobre, ainda falando sobre essa ideia de saltar, como a Cleide falou, como as meninas colocaram, tipo assim, conforme as crianças que não têm borda foram mergulhando,
queria envolver as pessoas na dança, criar uma conexão para que elas pudessem também piscar no ar e fazer uma série de outras práticas. E aí a gente entra na Eleonora Fabião, que a Cleide ficou responsável por esse texto, né, Cleide? Você quer falar um pouquinho aqui? A Eleonora Fabião, ela vai buscar um pouco lá na Lídia Clark. Se alimenta muito. A Cleide ficou, se quiser compartilhar com ele. Bom, as impressões que eu tive sobre a Eleonora foram as seguintes. É curioso, porque assim, a minha formação é como atriz. Né? E eu nunca tinha estudado performance. E assim, existe uma diferença. E eu estou descobrindo essa diferença enquanto pesquisadora agora de performance. Tem algo assim, até se o Alexandre quiser também compartilhar, mas eu acho que tem uma coisa na gente, enquanto ator, que a gente tem é como se a gente tivesse não é que a gente não vai partilhar, não é isso, a nossa ideia é partilhar, sempre. Só que a gente tem um roteiro mais fechado e a gente trabalha para que esse roteiro dê certo. Todas essas possibilidades, elas aconteçam. E o que eu achei muito curioso na pesquisa da Eleonora, que ela bebe muito na fonte da Lídia Clark, é que elas não trabalham com roteiro. Elas trabalham com essa questão de performance e elas são até paradoxais, inclusive, as duas. E elas falam sobre ação e não ação. Então elas não deixam uma coisa muito fechada. E você fica até um pouco solto, às vezes você pensa, mas o que ela está querendo dizer? Não é uma ideia fechada, fica um pouco aberto para que a gente possa também ser um pesquisador dentro disso. Isso eu acho muito interessante. Então tem uma coisa de atravessamento que é muito forte, que a gente não, dentro da performance, que a gente não consegue, a gente não imagina o que vai acontecer, né? É muito surpresa. Fosse soquinho, e aí isso faz com que o nosso sistema nervoso entenda que está acontecendo algum movimento de perigo no nosso organismo. Então tem aquele mecanismo muito gostosa, né? Não esperava, não estava no meu roteiro de hoje. Mas olha, eu quero te falar uma coisa, Paula. A arte é para todos nós. Sim! Sem exceção. Sim! Pra gente se
mudança de atitude e de hábitos. Isso eu acho que faz parte do dia a dia. Então a arte de representar, ela é uma. A arte de sentir e viver, ela é realmente fora do palco. Nós vivemos a arte o dia todo aqui, nesse espaço e em nossos outros espaços. Mas nós não representamos. A gente apresenta a arte que é representada por artistas. E nós tentamos viver junto com eles. Então eu acho que o sentimento de tranquilidade, o sentimento de calmaria é o que faz você ter uma qualidade de vida melhor. Então eu acho que isso é importante praticar todos os dias. A arte da respiração eu faço todos os dias no alongamento. Eu faço alongamento todo dia pela manhã e eu faço esses movimentos, só que eu faço com os braços, né? Mas eu acho que, na realidade, a Paula transmitiu muito bem. Porque a música faz com que você tenha sentimentos. Seja um momento em que a luz registre o meu desejo de ver você, meu amor, me traduz um raio de ansiedade, seu poder, que seja pra mim seu chamor. Correr meu risco, que saber nascer uma flor na lisa pedra do risco. Telegrafite de eixo, leia no mundo do seu quintal, fechada, fixada no azul. A frase diz o como que isso liberta a gente, né? E a nossa preocupação na parte de filha do que fazer é de que também não ficasse tão teórico, né? Um projeto aqui na cidade. Eu acho que a cidade precisa muito desse tipo de ação. É uma pena que eu não fiquei sabendo, né? Poderia talvez ter ido até o parque para poder participar, levar minha filha. Mas fico muito feliz que vocês tenham conseguido realizar essa atividade. Achei extremamente criativa, interessante, diferente. E o que você aprendeu com ela? O que você leva daqui? Eu levo um pouquinho de curiosidade a mais sobre a psicanálise e formas diversas, como vocês mesmo propuseram, né? De música, de cheiro, de meditação, de dança, de arte, de expressão, né? Das diversas expressões, formas para que a gente possa pensar não apenas a pandemia, né? A Covid, mas outros assuntos também. Muito obrigada. Eu digo que eu fui pega de surpresa porque eu achei que era uma atividade das crianças. Então eu não vim preparada, assim, de corpo, mente e alma. Mas foi para sua criança também. Exatamente. Então vocês conversaram com a minha outra criança que foi pega de calça curta e é o melhor momento quando a gente é pega de calça curta. A pandemia me deixou mais introspectiva do que... Eu sou uma pessoa introspectiva. Apesar de eu estar sempre me expondo em público, né, eu sou professora, e a pandemia me deixou mais introspectiva. Então, eu acho que eu aproveitei, pro bem ou pro mal, eu aproveitei um momento para me recolher ainda mais. E assim, é difícil, né? Porque a gente ficou muito solitário, né? Então, e aí eu pensei muito nisso, assim, durante as atividades, né, de vocês, porque foi a arte, né, uma oportunidade de você botar para fora, nem sei como chamar, né,
expressar. Se expressar, às vezes é quase transgredir quando a gente está com os limites tão fixos, né, e cheio de cuidados, e a máscara, né, que agora a gente está começando a deixar de usar, mas, né, eu ainda uso a máscara porque eu ainda não me sinto completamente segura, né. Enfim, de aprendizado, eu acho que eu preciso de ter momentos para mim mais, mesmo não achando que a introspecção seja uma coisa tão boa, né? Se a gente não tem muito da sociabilidade, né? Tem que equilibrar as coisas. Mas eu penso que eu podia colocar algumas coisas em prática, seja usando arte mesmo, né? Tem uma coisa que o Shepler fala sobre a arte, que ele diz assim, entre arte e ritual, é muito difícil você dissociar a arte do ritual, porque acaba sendo um processo de rito, né? Em outras culturas não há essa divisão. Aqui eu soube pintar esse quadro, que bonito, que é muito mais ligado com processos ritualísticos, o que você está fazendo, como que você está lidando com esse processo. E se você está pensando também um pouco na psicanálise, é muito mais ligado com essa ideia que você falou do desconhecido, me pegou de calça, sabe? De calça curta. É ali onde ela te pega alguma coisa que rompe. No outro processo, tipo, na meditação, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, como que eu escrevi esse projeto porque não estava legal, então foi a dor. Um monte de emoções, o que eu estava sentindo, e eu fiquei articulando com as teorias. Falei assim, o que eu estou sentindo posso contribuir com o social, né? E vendo vocês falarem assim, tipo, meio que o projeto ele cumpre assim a função, sabe? E a gente quer expandir mais mesmo, né? Expandir mais as atividades, né? A gente ainda não conseguiu atingir tudo, né? O edital falou pra gente fazer em 3 meses, imagina, era janeiro, fevereiro, março. A gente começou a divulgar em fevereiro, um processo que não ia ter carnaval, o pessoal viajando, então no processo de divulgação também foi difícil pra gente, mas a gente, com a verba que tinha, com o tempo que o edital nos dava, foi o que a gente conseguiu cumprir. Mas a gente tem o interesse de expandir mais o trabalho, porque eu acho que como chega nas pessoas, ele é importante, assim, sabe? Como você está falando, com o que a gente viu no parque, com o que as pessoas fizeram no parque. As pessoas estão acostumadas com uma arte mercantilizada, Isso. um pacotinho, Isso. entregam, Isso. industrializado, sei lá, é muito diferente. Exatamente. Como a gente tinha falado, a Lydia Clark, ela chegava a falar em não artista já, não arte, não artista, no sentido de que ela era, eu sou uma propositora. Se as pessoas, com isso que eu estou propondo, conseguem ser melhor na vida, se elas conseguem, sabe, se expressar melhor e ser melhor na vida, isso já cumpre a função. E teve uma passagem de um dos livros dela, ela diz, estou chegando mais próximo de mim, que é a minha criança fundamental. Então, nos processos de você se permitir a entrar nesse mar, nas águas turvas, e deixar as crianças que foi pega ali com as calças curtas, entende? Mergulha, se boia, se enrosca no negócio e vai. É isso que as pessoas elas veem essa couraça, né? Como você falou, mercantilizada. A performance não quer isso. A performance é muito a Lydia Clark fala participativo. E esse é um tendão que eu ficava sempre batendo na tecla das meninas, porque a gente poderia cair na ideia de teatro, no sentido assim, faço um trabalho e eu me fecho entre, não que eu possa ter momentos que ainda teatralidade, mas o projeto é fazer com que as pessoas queiram entrar. E como você consegue fisgar é difícil. Você vê que às vezes a gente até mesmo entra no, sabe, as pessoas que elas venham e façam, se expressem. Essa mulher começou a conversar, quando eu vi ela estava lá pintando com uma força na tinta. E ela veio e falou assim, você não poderia vir, tipo, conseguir trazer, resgatar pra gente, chamar pra gente, pescar essas pessoas como a gente, e não sair aqui os processos, né? Esse casal aqui, tipo, tava lá no fundo, eu falei assim, nossa, tava tanto com vontade de dançar, mas não foi, você não sabe por que não foi. Eu fui até lá sem saber, só fui conectado. Às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho e ela veio. Então, como que você pesca a pessoa?
aqui o que eu queria falar da ideia do teatro, por exemplo, que a gente pode, essa ideia do teatro, ela tem uma tendência ao fechamento, no sentido, vou jogar entre os meus parceiros que são atores formados e eles sabem muito bem, eles sabem o texto, as marcações de boa. E aí pode dar a ideia de plateia, sabe? Onde tem aqui 2 atores ou performers e constitui uma plateia. Mas acho que o que a gente quer mesmo é a disrupção, onde todos estão fazendo. E esse é um trabalho, nosso calcanhar de Aquiles, nossa fraqueza, de como que a gente consegue ganhar essas pessoas para que elas comecem a fazer. Porque aí você tá né, uma célula, tá tudo trabalhando ali, todas as organelas. A gente pensou nisso, né? Na escola, a gente não tem essa diferença enquanto aluno. A gente só recebe então não participa de quase nenhum processo. Desde pequenos, enfim, né? Poucos lugares que são alternativos, diferentes, né? Criativos. E aí, quando chega na fase adulta, a gente está travado, só recebendo. Sim. Não se mexe para nada. Assim. Isso. Para participar de uma atividade Por isso leva muita sensibilização. Muita sensibilização. Continuando o que ela estava falando antes, que hoje a arte, isso é uma coisa que eu percebo, hoje a arte ela está mercantilizada, ela está industrializada, tudo ela tem que estar dentro de um quadro, ela tem que estar dentro de um produto para que seja vendido. Esses dias eu vi a linha de produção do Romero Brito. É uma linha de produção. É outra coisa, você entende? Espetáculos que as cidades compram, né? De teatro. Pasteurizado. É muito. Então, tudo agora. Ou então é um curso. Porque ou é um show ou é um curso. Quem sai disso é o SESC, né? Que promove coisas diferentes. Isso. Muito diferentes, ainda bem que Ele ainda tem essa abertura para o experimental. O SESC faz coisas experimentais, mas tirando. A gente participa, né, aí do processo, né? Não é só telespectador. Então é isso que a gente quer, chega dessa ideia de telespectador, cansei. Já pensaram em levar isso para a parte, assim, vamos supor, dentro do Covid e tal, tudo que aconteceu nesses 2 anos, para entrar dentro com enfermeiros, com médicos? A gente não pensou ainda especificamente dentro desse trabalho. É assim, eu vou contar rapidamente. Eu fui bailarina clássica, então eu vivi no mundo artístico. Eu tenho um filho de 24 anos, daqui 3 meses se forma em medicina. E assim, sempre que você falou vocês falaram do SESC, eu sempre apoiei muito aquilo de... Eu levava meu filho todos os finais de semana no SESC para ouvir historinha, para brincar, para não sei o quê. Aí cresceu, enfim, aí ele quis sair, estudou aqui em São Caetano, depois quis estudar em São Paulo, numa escola mais forte, porque ele queria fazer medicina. E lá tem uma professora de artes, que até sai na revista Caras, e você percebia que mesmo ele querendo fazer medicina, ele tinha, assim, uma visão, tanto que desde que eu tive meu filho com 21 anos, todas as viagens, tudo a gente fez juntos. E é um prazer gigantesco a gente viajar com ele, porque ele tem uma noção de arte que foi desde o pequenininho do SESC, daquele negócio, até você ir com ele, vai no MASP, e ele escutava as pessoas falando algumas coisas, ele falava, pelo amor de Deus, olha o que estão falando, não é, meu Deus do céu, e assim, e ele que veio e falava, vamos ver a exposição não sei o quê, vamos ver a vivência não sei o quê, só que aí agora que ele está nesse mundo da medicina, e que ele passou por esse, que eles falam, covidário, não sei o quê, você vê o quanto, tudo bem, ele teve que amadurecer, mas o quanto ele se fechou. Então, para um menino de 24 anos, o quanto ele se fechou assim, para você ver ele sorrir, falar alguma coisa mais leve, às vezes eu fico passada, se ele fala uma piada, eu fico assim, olhando na cara dele. Eu falo, nossa, porque às vezes eles ficam naquela coisa, naquele mundinho, e se soltasse ele, para eles, os médicos, os enfermeiros, para isso, para eles se libertarem, que nem eu faço meditação, meu filho passa, eu só vejo fazer assim, cabeça, tipo, besteira. Hoje eu falei pra ele, fui internada recentemente por estresse, enfim. E hoje ele tava falando no telefone, não sei o que, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisinha, eu vou te dar, acho que um remédio do meu psiquiatra. Tu
tudo bem, você é que nem eu, que você quer tudo acertado e tudo. Eu falei, mas você vai ficar louco. Eu falei, dá uma respirada, respira, senta pra falar, sabe? Então, assim, você percebe que talvez no mundo de pessoas que passaram aquilo muito perto, todos os dias, e isso ia fazer uma diferença gigantesca para eles. Gigantesca. Gigantesca. É esse enrijecimento do corpo social que o projeto tenta mesmo abrir espaço para o desconhecido, para o estranho, para o irracional. Precisam disso. Porque mesmo o pessoal da medicina, eles